E olha só, quem já está aqui comigo, a Deise Rosa, tudo bem com você? Tudo bem. Então tá, joia. Ó, nós estávamos falando de vida, de início de vida, e ela falou assim, vamos falar de morte agora, Thiago? Não, né? Não necessariamente, vamos tá, falar de gente? adolescência, ai, socorro. Falar de adolescência. Tá aí na internet um bafafá de gente falando. Jogo da baleia azul, jogo do fogo, de colocar fogo no corpo, tem o jogo da asfixia, Gente, tem o desafio do preservativo. Vocês sabem o que é isso? Colocar o preservativo no nariz e sair pela boca. Entre os jovens. O jogo da faca, desafio de 72 horas, um monte de coisa. Ai, que medo. O que leva esses adolescentes, essas crianças, porque são crianças muitas vezes que fazem isso, a embarcarem num assunto ou numa brincadeira tão séria? Assim, Thiago, na verdade o que a gente observa é que na adolescência, então, lembrando que essa adolescência, que idade começa, né? Alguns aí 10, 11 anos, alguns um pouquinho mais tarde, né? Que não necessariamente é quando menstrua. Não é? Não, puberdade e adolescência, enfim. Mas, o que acontece nessa faixa etária? Eles percebem que os pais não são mais super-heróis, então é natural eles se afastarem dos pais e vão para os pares, os amigos, aqueles que eu me identifico com algumas características, assim por diante. Só que junto com essa adolescência vem um desafio interno, assim, quem eu sou no mundo? Até onde eu vou? O que eu dou conta de fazer? E aí esse obstáculo de querer saber até onde eu posso ir, eles ficam buscando cada vez algo mais perigoso. E os jogos para se superarem, para vencerem alguma coisa? Por exemplo, tá? Assim, eu estava lendo esses dias alguns estudos, assim, você na década de 20, 30, 40, por aí, o grande diferencial desse adolescente na época era ter acesso a algum cigarro. Com o passar do tempo, aquilo começou a ficar comum, não normal. Todo mundo tinha. As pessoas tinham mais acesso, então já não é mais um grande obstáculo. Preciso de mais. Daí de repente vem a maconha, aí já começa a ficar comum. Aí eu preciso agora de uma droga mais pesada. É como se eu precisasse sempre buscar um desafio a mais, porque eu preciso de um limite. Né? E na verdade esse adolescente é como se ele ficasse pedindo limites. E aí vem os jogos, que claro, hoje as nossas crianças, os nossos adolescentes estão onde? Estão aqui no celular. Então que meio mais fácil de chegar até eles para desafiá-los e para tê-los comigo, se não como a questão do celular. E aí vem os jogos, né? Que fazem... Uma das coisas, um dos jogos, né? Esses jogos da internet aí que mais fizeram sucesso, né? O que todo mundo tava falando é o da baleia azul, onde as pessoas mandavam desafios, você entrava numa espécie de seita, né? E aí, nesse grupo de WhatsApp, enfim, e as pessoas tinham que fazer desafios de se cortar, de se mutilar. E como você falou, eram metas a serem cumpridas. E metas cada vez mais difíceis, cada vez mais complicadas, e que cada vez eu vou tentando. E junto com cada meta que eu executo, e aí o jogo tem muito isso, né? Qualquer jogo, qualquer game de criança, eu passo a primeira fase. Vem a segunda, ela vem mais difícil. E vem a sensação de prazer, eu consegui passar. Então eu quero mais, agora eu tenho que passar por mais esse obstáculo. Então ele é realmente desafiador, porque o ser humano ele quer descobrir assim, até onde eu posso ir. Até onde é meu nível de intelectualidade, até onde é meu nível de esperteza para algumas coisas. Então, quanto mais obstáculos eu consigo superar, parece que melhor eu sou como pessoa. Então é essa ligação que eles acabam fazendo. Eu atingi um obstáculo, então eu sou um vencedor. Agora, quando nós pensamos nesse aspecto, os pais têm culpa nessa questão? Ou é só ou talvez a sociedade em si hoje mudou um pouquinho e também tem a sua responsabilidade? Eu acho que é uma relação de multifatores. Tá? Quando a gente fala da questão tanto dos jogos, do suicídio, de coisas ruins na sociedade de modo geral, é muito simplista eu culpabilizar um único evento. Né? Ou só fator, o pai, né? ou só uma separação, ou só uma isso ou aquilo. É uma junção de fatores. E a mesma coisa isso vale para os jogos. Necessariamente o meu filho que vai entrar num jogo desse vai necessariamente se matar de tantas crianças que entraram, quantas vieram a cometer e assim por diante. É claro que, enquanto bons pais,
E lembrando que nem todos são bons pais, né? E ser bons pais é ser chato. Isso é esquisito. Porque parece que o bom pai é aquele que deixa o filho fazer tudo, porque aí o filho fica bem feliz porque, meu pai deixa tudo. O que essa criança e esse adolescente quer? Até onde eu posso? Quanto mais liberdade eu dou, mais eles vão desafiar essa liberdade. Então, um bom pai é aquele que, inclusive, é chato no sentido do quê? O que você está assistindo? Até onde você está indo? Eu quero ter controle disso, né? Por exemplo, um adolescente de 12, 13 anos jamais pode ter senha do celular. Até porque, supostamente, sou eu mãe que pago. Então, ele está sob o meu controle. Claro que eles vão falar o quê? Imagina, eu já sei o que eu faço, eu mando na minha vida. Manda mesmo, né? Então, paga suas contas. Então, e não é bem assim. E aí, eu preciso ter a questão da autoridade, né? E para isso, a gente é chato. É interessante você falar isso, porque as mães e pais, muitas vezes, o filho... Talvez, eu estou misturando aqui a minha concepção, talvez... Porque tem alguns pais e mães que misturam um pouquinho. Quando o filho, você tirou esse desenho, tirou essa questão, o filho começa a chorar desesperadamente. E aí é pra parar de chorar. Tá, então fica, larga. Nesse caso, talvez seja uma questão de limite dos pais também. Claro, Thiago, porque assim, nós estamos falando de um jogo que os adolescentes têm acesso, mas esse adolescente só vai ter acesso a tudo que ele quiser, se desde pequeno ele ter acesso a tudo que ele quiser. E aí, claro que a criança, ela incomoda, ela faz birra, ela chora, ela faz tudo isso. E é muito difícil lidar com isso. E como mãe, eu também posso dizer que a nossa paciência, tem que ter... E aí você tem que enfrentar também a situação das outras pessoas visualizando tudo você isso, e te condenando. Exatamente, por claro. Isso. Mas eu costumo dizer uma coisa, nós somos os melhores pais do mundo, até termos filhos. Porque até eu ter os meus filhos, eu sou aquela que julgo, que falo isso. Não, o dia que eu tiver filho, isso não vai acontecer. O dia que eu tiver filho... E aí os filhos nascem e eles frustram muito. E frustram em várias questões. Então é muito difícil realmente a gente ter controle. E é claro que um adolescente não dá para o pai e para a mãe ficar 24 horas do lado. Não dá mesmo. E proibir, então eu vou proibir ele ficar de celular. A questão não é muito essa. A questão é, ele pode ficar com o celular, com o tablet, com o jogo e tudo mais, mas eu consigo ter pelo menos algum acesso de afeto, de carinho, de amizade com esse filho, né? Amizade, lembrando que não somos os melhores amigos, somos amigos, não os melhores, né? Enquanto pais, lembrando que os melhores amigos são super legais. E eu, como pai, de vez em quando eu tenho que ser chata. Chato, ruim, que pegue no pé, porque essa é a nossa função, para educar crianças melhores e que eles não sofram com tudo isso, né? E claro, eles têm um comparativo com os colegas também. Nós estávamos conversando com a Juliana antes, falando um pouquinho da concepção da vida, né? dessa vida. Mas, psicologicamente falando, essas atitudes que nós comentamos agora, elas são refletidas a partir do momento que a criança nasce, os limites e as permissões que você dá para a criança, a aceitação, tudo isso interfere também no adulto, para ele se tornar um adulto melhor também. Com certeza. Por isso que assim, o amar em excesso, o amar, né? A relação do amar e do limite, elas têm que estar muito próximas. É muito tênue nessa linha, né? Muito próximo. Então, assim, nessa minha relação, amar é cuidar. E aí, esse cuidado é isso. Eu não vou ficar 24 horas com os meus filhos. E é claro que eu vou dar a ele liberdade para que ele me conte algumas coisas, que ele me mostre algumas coisas. Eu até posso mostrar interesse nos jogos. Então, assim, meu Deus, Deise, todos meus filhos adoram jogar videogame. O que eu faço? Vamos lá. Que jogo é esse? Como que é? Me explica. Ele se faz mostre o quê, interessado, né? pelo jogo. Até porque, muitas vezes, nós não temos paciência com o adolescente. Porque nós, pais, esquecemos como foi essa faixa etária. Até porque eu costumo brincar que adolescente bom é adolescente dormindo. Porque eles dão trabalho, eles enfrentam, né? Eles querem ter autonomia, eles acham que eles sabem tudo, eles não querem... Que é característica da faixa etária mesmo. E aí, assim, eu preciso me aproximar desse adolescente. Então, quando eu falo que a gente tem que ser chato, eu tenho que ser chato, mas eu tenho que ser próximo, né? Então, para algumas coisas, sim, ele vai ter que cumprir algumas ordens, sim, ele vai ter que falar algumas coisas e obedecer. Para outras, o que é o lazer do meu filho? O lazer é jogar? Deixa eu chegar aí. Que jogo é esse? Me explica. Quando eu me mostro interessado,
no jogo dele, ele vai me mostrar também o que ele está assistindo, o que ele está jogando, que fase que ele está. E aí é que eu vou dizer, ai, mas olha só, filho, eu não gostei disso por causa disso, não gostei disso por causa daquilo, vamos repensar isso, quem sabe outro jogo. Alguns adolescentes é fácil fazer isso, alguns não, porque realmente alguns adolescentes não permitem que os pais cheguem também. Mas como foi a história antes? Eu, pai, tive essa relação? Isso, o Dr. Marcos Cristóvão, que veio aqui no nosso programa, vamos falar de suicídio já. Ele falou isso, os pais se colocarem no lugar do filho, do adolescente, da criança, porque essa criança, nós já fomos crianças. Sim. E aí o mundo era um pouquinho diferente do que é hoje, na verdade, né, gente? De tecnologia, de um monte de coisa. Mas talvez tentar a empatia, se colocar no lugar para ver o que eles estão visualizando da vida. Porque assim, proibir só o celular não é mais uma saída viável, porque a gente não vai conseguir proibir. É difícil hoje você proibir um bebê, ele já pega um celular que ele encontra em qualquer lugar, ele tá assim com a mãozinha. Imagina um adolescente que já tem... Eu posso sim colocar limites e regras nesse celular, horários para esse celular. Então, se o celular é um lazer, ele não pode vir em primeiro lugar. O dever tem que vir em primeiro lugar. Então, assim, fez as tarefas, sei lá, lavou a louça, arrumou a cama, fez as coisas que ele tem que fazer, aí talvez eu vou permitir. E aí é nesta hora que, depois que eu me posicionei, que eu vou tentar me aproximar para saber o que você está fazendo, o que é, como que é. Porque, assim, para nós não é uma coisa importante. Porque nós não estamos mais vivendo isso. Você não tem mais o tempo todo da sua vida para ficar só jogando, né? Nós temos outras responsabilidades, enfim. Né? Mas o adolescente é isso. E aí todos os amigos da escola falam sobre isso, né? Então, ele vai saber um pouco sobre isso, mas eu preciso estar atenta a isso. Saber o que está acontecendo. E aí, diante daquilo que eu estou vendo que o meu filho está fazendo, eu vou estar tentando algumas orientações. E aí, uma grande dica para os pais, tá? Nem sempre os filhos nos escutam. Por quê? Porque é pai e mãe. Os meus filhos vão me escutar quando eu precisar falar alguma coisa nessa fase da adolescência? Talvez não. Os filhos dos outros que eu posso ir, chegar e conversar, vão. Então, qual é a dica que a gente às vezes dá? Quem você tem, pai e mãe, que é de sua confiança, sei lá, um tio, uma madrinha, um padrinho, alguém que o adolescente gosta, que tem uma boa relação. Porque às vezes, eu, mãe, vou lá e falo uma coisa. Vem o tio, a madrinha, fala a mesma coisa. E o adolescente fala o quê? Nossa, a tia falou tal coisa pra mim, é isso mesmo. E você fica assim, nossa, nossa, oi, eu já falei isso 1000 vezes e você não escutou. Mas eu, mãe, não adianta. Por quê? Porque eles estão nesse momento de resistência, que é um processo de negação, até inconsciente, sei lá. Mas que é esse movimento de afastamento natural. Bom, nós estamos falando nesse assunto, mas eu só queria reforçar rapidinho aqui, Deise, porque agora em setembro é o mês amarelo, pra gente dar importância ao suicídio, porque é um tema muito forte e que tem que ter consciência, tem que dar devida importância para tudo isso, né? Exatamente, né? O que é o mês de setembro? O Setembro Amarelo é uma campanha que vem para se falar sobre as dores. É claro que nós não fazemos isso só em setembro, né? Não, nós fizemos isso durante o ano inteiro, enfim. Mas a questão do falar, né, do expressar, de ouvir a dor do outro. E isto, os números de adolescentes que vêm aumentando o caso de suicídio em adolescentes é assustador. E às vezes você percebe assim, mas às vezes faltou alguém ouvi-lo, né? Porque a gente não dá muita importância. Porque ele está lá todo chateado, sei lá, porque a amiguinha não quer mais passar a hora do intervalo com ele, porque o tênis que ganhou não é bonito igual o outro. São coisas bobas para nós adultos, são coisas bobas, mas que para a vida daquele sujeito é extremamente gigante. E aquilo causa uma dor muito grande que, se ele não sabe lidar com frustração desde pequenininho, quando vem o mundo e frustra, ele não sabe o que fazer com isso. Ai, mais uma vez a gente tem que encerrar. Ai, socorro. Ai, socorro. Mas a gente volta em setembro para falar do Setembro Amarelo, né? Da prevenção, de como escutar, como prevenir, quais são os mitos. Tá vendo? Ela está prometendo aqui. Deise, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço.